tem como. Tem que ser logo nosso, né? Mas, meu Deus. Isso aconteceu. Não foi. Tá bom. Vocês vão ficar para lá, eu vou ficar. Para não ficar muito longe, vou passar aqui por baixo. Eu me acostumo sem seu beijo. Vou fazer assim. Eu não sei viver Aí melhorou. sem seu abraço. Descer por baixo para não ficar muito longe. Hoje devia ter feito a barba, devia ter feito a barba. Chegou a vez. Quanto virão aqui? Soma os primeiros para aparecer. Não fala nada, já começa cantando. Escuta, não vai vir nenhum vereador? Eu acho que não. Cadê os vereadores? Não tô ouvindo nada. Os vereadores. Cadê os vereadores? O vereador não trabalha aqui. Aqui não, trabalha na terça e na quinta. Se eles estão aí, eles estão nos escritórios deles dentro. Vereador tem vida boa, Denise. Quem trabalha tem vereador. José, tu não quis se eleger, viu? Não quis se candidatar. A cara dele. Ele só olha por cima do óculos aí. Onde é que você vai? Você vem também? Tá bom. Aí Criatura. ele falou assim, não, melhor é você daqui para lá, ou você pode ir. Criatura. Vai falar pra O quê? Ah, tem psicólogo? Tem psicólogo, né? Eu achei que não foi ele que deu uma palestra uma Ah, vez. mudou a lá no câmera. Mudou a câmera. Tá, tá pra lá. pouco é coisa diferente. Eu achei que era aquele. Mas vai ter o psicólogo. Aí eu acho que até ele. Quem você tá falando? É. Ah, você tá falando daquele que tava ali. Não, daquele. Tá. Não vai ter ele sim. Mas primeiro, aquele que tá ali em pé vai anunciar a agenda, vão cantar e depois as palestras. Cara, que hora que é o coral? Só esperar um pouco. Não, aqui dá tempo. Vai ter um café no meio. E não esqueça que o microfone tá ligado. Qual que é a tua cidadona? Cidadona. Tem eu, tem tu, tem o Klaus, tem o Paulo. Fazer, né? Tem que mostrar pro meu chefe. Você manda aquele e-mail, cópia pra mim? Cadê? Tá faltando uma. Tem que mostrar pro chefe que tava aqui. Não tem braço pra tudo. Quase não sabe alugar, né? Aluga pouco, aluga pouco. Pode mandar no meu grupo. Quase. Vários, né? Aqui. Mais o pessoal do trabalho. Sim, mas ainda bem o pessoal do coral que é puro considerado.
atrás, não é aqui. Esse não desliga. Ele sempre desliga. Olha lá. E acho que esse aqui. Um botãozinho ali, ó. Mas esse aqui não desliga, não. Deixa. Vixe. Deixa. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Prefeitura de Joinville e da Secretaria da Saúde, desejamos as boas-vindas a todos que prestigiam o evento de abertura da Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre Saúde Mental. Agradecemos a presença de todos vocês, comunidade, usuários dos serviços, estudantes da área da saúde. E para brilhantar esta abertura, vamos acompanhar a apresentação do grupo Clave de Sóis, com as músicas Você é Linda, de Caetano Veloso, e Mulher Brasileira, de Benito de Paula. Ponte de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa. Beleza esperta, você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Essa canção é só pra dizer: você é linda, mais que demais. Você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir no Abaeté. Areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Essa canção é só pra dizer e diz: você é linda, mais que demais. Você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. La 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 la
Gosto de ver você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo e no seu íntimo nunca me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda sim. Onda do mar, do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Essa canção é só pra dizer feliz. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando. Quem não viu, mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Norte a sul do meu Brasil, caminha sambando. Quem não viu, mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. O Grupo Clave de Sóis acontece através de uma oficina que oportuniza aos usuários com transtorno mental levar música às pessoas em tratamento de saúde, ancionatos e eventos em geral. A oficina utiliza-se da música como recurso terapêutico, além de disponibilizar um espaço de protagonismo e inclusão social. Tem o suporte técnico do professor de música Jober Guimarães, em parceria com a Casa da Cultura, e suporte terapêutico da terapeuta ocupacional Cristiane Regina Tavares.
Muito obrigado mais uma vez ao Grupo Clave de Sóis pela brilhante participação aqui na abertura da Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre a Saúde Mental. A Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre a Saúde Mental foi instituída pela Lei nº 6.246, de 7 de julho de 2008. Tem por objetivos promover espaços de discussão, reflexão e esclarecimentos sobre a saúde mental, sensibilizar a comunidade sobre a discriminação sofrida pela pessoa com transtorno mental, promover a inclusão social e proporcionar intercâmbio entre os usuários, familiares, profissionais, acadêmicos e a comunidade em geral. A programação será extensa e inclui palestras, confraternizações, torneios esportivos, atividades nos serviços e nos territórios de toda a rede de atenção psicossocial, além de grande manifestação em praça pública no quarto Curta Loucura. Poderão participar das atividades os usuários dos serviços, familiares, profissionais e comunidade em geral. Eu convido nesse momento para deixar a sua mensagem e declarar aberta esta Semana Municipal a gerente da Unidade de Serviços Especiais da Secretaria da Saúde, Cíntia Friedrich. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço a presença de todos vocês, em nome da nossa secretária municipal de saúde, Franciele Cristine Schultz, nosso diretor executivo, Jean Rodrigues da Silva. Acho que é fundamental que a gente sempre possa... Obrigada. Obrigada. Acho que é fundamental que a gente tenha esses momentos de discussão. A rede de atenção psicossocial é uma das 5 redes temáticas do Ministério da Saúde, e ela vem ao longo dos anos e com o esforço de muitas pessoas, desenvolvendo muitas ações para que a gente consiga sensibilizar as pessoas sobre a importância desse tema e, principalmente, acho que a reflexão sobre o sofrimento mental que muitas pessoas sofrem, não só na nossa cidade, mas no nosso estado, país, no mundo. Então, em nome da nossa secretária, do nosso diretor, não vou me alongar muito, acho que é bem importante a gente ouvir a palavra do Rafael, a palavra da Ana Lúcia, depois do intervalo o Diogo. Vou deixar o espaço maior para eles falarem, e aqui, nesse momento, eu só vim abrir a Semana Municipal de Orientação e Conscientização à Saúde Mental no município. Muito obrigada pela presença de todos. Em nome da Prefeitura de Joinville e da Secretaria da Saúde, nós agradecemos a presença de todos vocês nesta abertura e passamos os trabalhos agora para a coordenadora do CAPS 3 Delírios, Ana Lúcia Urbanski, e o cyberativista Rafael Henrique Trávia com a palestra Saúde Mental, Empoderamento e Cidadania. Desejamos bom dia e uma ótima semana de saúde mental a todos. Acho que eu... Não é isso. Quer passar? Bom dia a todos e a todas. O dia de hoje é muito importante para uma mentaleira que vem há muito tempo tramitando pelos caminhos, né, da saúde mental. E hoje eu e o Rafa, então, pensamos em dividir a nossa fala e trazer um pouquinho para vocês do empoderamento, da cidadania no universo da saúde mental. Eu queria primeiro ver quem são os pares que nós temos aqui, né? Temos estudantes, muito bem, familiares,
Muito bem. Usuários, profissionais não só dos serviços de saúde mental do SAMU, do PA, do Centrinho, saúde mental na atenção básica. Muito bem. Qual outro segmento que nós poderíamos ter? Educação, vigilância em saúde, vigilância epidemiológica. Muito bem, eu acho que a gente consegue ter uns segmentos, né, de diferentes camadas da sociedade. Eu acho que isso que a gente quer. Nós não queremos estar sozinhos, né? A gente tem uma tendência, principalmente na saúde mental, com toda a situação que a gente tem de estigma, que transpassa, né, o sofrimento mental, o tratamento em liberdade, é de muito desafio, é de muita luta diária e também de muita superação. Empoderar, ou se empoderar, né, ele transpassa várias facetas, então cognitivas, afetivas e de condutas. E no decorrer dessa semana eu fiquei pensando, né, não só lá do meu ponto de atenção, mas dos outros pontos de atenção, atitudes, oficinas terapêuticas que trazem isso, a possibilidade de empoderamento, de romper com a tutela, tanto instituída pelo próprio indivíduo, quanto por aquele que cuida. É muito fácil a gente tutelar, né? O cuidado, ele está num limite tão próximo, que muitas vezes eu posso estar cuidando, tutelando. E a inclusão social, a inserção social, ainda há pouco alguém me falava, né? Mas tem usuário aqui junto, como é que é isso? Eu falei, esse é um dos objetivos. A reforma, o empoderamento, romper com o que era no passado, que tudo era nas internações, precisa disso. Precisa a gente estar numa plenária, num local onde está todo mundo junto e misturado, né? Que a gente possa conviver entendendo que os diferentes, os que saem ou não saem da casinha, eles podem sim estar aqui, nesse local, na sociedade, na cidade. A minha apresentação não abriu e o vídeo que eu pensei em passar também não era o que eu pretendo passar. Eu vou generosamente pedir para o Rafael assumir aqui, mas antes de eu pedir para o Rafael vir, eu preciso contar um pouco também que esse empoderamento que a gente busca para os nossos usuários, para as pessoas que estão em algum momento, num segmento da vida, ou de desvalia, ou de submissão, nós profissionais também podemos estar passando por isso. Eu lembro, né, há 20 anos eu estou no campo da saúde mental. Eu iniciei como supervisora na ala psiquiátrica em 97. Eu não sonhava que existia outra forma de cuidado, eu nunca tinha ouvido falar em reabilitação psicossocial, eu nunca tinha ouvido falar que era possível lidar uma pessoa em surto, em crise, sem ter que amarrar ela, sem ter que sedar ela. E isso, em 2001, eu entro no serviço público e vou participar de um encontro de reabilitação psicossocial na cidade de Erechim, lá no Rio Grande do Sul. Fomos em 3 profissionais, numa van, muito longe, e eu cheguei lá e me deslumbrei com outra possibilidade de cuidado. Era bem no ano que eu fui chamada para o serviço público, né? Então eu comecei no CAPS 2, que foi o primeiro CAPS que Joinville teve. Então nós internávamos muito, né? Nós tínhamos ambulâncias que levavam os pacientes toda semana para os hospitais ou de Curitiba ou para a Colônia Santana, o antigo IPQ, agora o IPQ, mas antes a Colônia Santana. Nós tínhamos grupo de internação, né? Porque tinha muitas pessoas que precisavam internar, mas a gente tinha que selecionar as mais graves. Então tinha grupo, a Kátia, eu acho que chegava a fazer esses grupos, né, Kátia, de internação, porque a gente não tinha CAPS, não tinha, era ambulatório, e aí as pessoas seguiam para internar, muitas vezes por longos períodos, e aí eu me deslumbrei com outra forma de cuidado. Em 2008 eu ingresso no SOS, né, então o SOS também tem uma parte muito importante na minha vida, e aí em 2008
que foi bem no ano também que o Núcleo Nise da Silveira consegue fazer essa lei municipal para essa semana, eu, então, ingresso no CAPS 3, coordenando um serviço que nunca fecha, que evita internações, né? Então, muitas internações desnecessárias que eram feitas. Desde 2008, a gente tem esse recurso como uma ferramenta de cuidado que é bem eficaz. E também foi em 2008 que eu recebo da Secretaria de Saúde uma referência de alguém que vinha para morar em Joinville. No momento, essa pessoa estava internada na Colônia Santana. Ela já tinha no histórico dela 6 outras internações. Ela vinha com histórico muito ruim, de difícil lida, que a família também não ia se implicar no cuidado. E essa pessoa chegou em Joinville, em nenhum momento nessa referência dizia que essa pessoa, além de um transtorno mental grave, com internações psiquiátricas, também tinha no corpo uma marca de deficiências físicas. E aí, esse usuário chegou no CAPS, ele foi acolhido, não foi admitido, porque se entendeu que era um paciente para o naipe. Imagina, Ana Lúcia, ele tem o corpo com muitas marcas de paralisia cerebral, não sei, então, assim, ele não é para a gente, ele é para o naipe. E aí, essa pessoa é o Rafael, né, que, num primeiro momento, ele não foi admitido no nosso serviço, ele era um aluno do IFSC na época. Dentro do IFSC, ele veio a ter uma crise, precisou ser removido de lá com o SAMU, não internou, mas baixou em hospitalidade no CAPS 3. E aí começou uma outra história de empoderamento, de cidadania, do Rafael Henrique Trávia. Bom, então eu vou vir aqui mais para frente, ficar um pouquinho mais perto de vocês, e a Ana vai passar para mim ali a apresentação. Então, eu sou o Rafael, muitos de vocês já me conhecem, muitos de vocês tiveram no meu tratamento. Agora onde eu faço e bom, dá um F5, Ana. Então, a palestra é Empoderamento e Cidadania, um delírio possível. E depois que eu cheguei aqui em Joinville, eu não consegui ser atendido de primeiro momento, mas eu continuei sendo acompanhado na atenção básica, ali em 2008 e em 2009, com a Cristina. E em 2010, quando eu estou fazendo gestão hospitalar no IFSC, eu começo a ter umas reações estranhas, que foi o que ajudou a identificar o meu diagnóstico, porque eu não conseguia parar de dar risada. E antes eu só tinha quadros de depressão grave. Então, o que antes era tratado até como esquizofrenia, eles conseguiram identificar que se tratava de uma bipolaridade. E aí, como a Ana falou, eu tive uma crise dentro do instituto. Eu passei mal dentro da sala de aula e a professora saiu da sala de aula. Eu fui atrás dela na sala dos professores e falei assim: professora, eu não aguento mais. E aí eu comecei a chorar, que quem me conhece até sabe que eu sou um pouco durão, ou casca grossa. Algumas pessoas chegam até a ter medo de mim, mas o meu interior eu sou bem mais sensível do que vocês possam pensar. E quando eu chego no CAPS 3, apesar de já ter feito tratamento em outros CAPS, eu chego num momento totalmente vulnerável, que eu não sabia que eu tinha direito a nada. E a Ana Lúcia, ela lê comigo a Lei 10.216, que ela institui os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental. Então, acho que foi o começo do meu empoderamento foi ali. Pode passar, por favor, Ana? Então, o que me apresenta é esse poema que está ali com vocês. Esse pé nasceu em São Paulo, esse pé assistiu seu irmão, outro pé, ser internado. Este pé é o meu melhor pé. Como é que é? Lê para mim, Ana, que eu estou meio longe daí. Alô?
meu pé esquerdo. Esse pé nasceu em São Paulo. Esse pé assistiu seu irmão, o outro pé, ser operado. Esse pé é meu melhor pé. Ele suporta meu peso e nunca faz o sapato gastar. Esse pé já esteve internado no hospital psiquiátrico, o terrível IPQ. Esse pé não sofre de esquizofrenia, nem é bipolar, nem é vesgo. Só é um pé grande, um pezão, um pé legal, um pé irmão. Ele não manca, ele não pega no meu pé. Um pouco de chulé faz parte. Só não quero levar checkmate e ficar lelé. Esse pé vai conhecer o presidente. Em Brasília vai lutar pela gente, que é feliz sem ser pinel. Essa pegada vai chegar ao céu. Então, ele foi feito numa oficina da Débora, psicóloga que era do CAPS 3. E depois eu conheci um portal que ele chama assim Cena Saúde Mental em Movimento, e eu mandei para publicação e está aí a publicação. Inclusive é um portal que ele publica relatos, depoimentos, poemas de serviços de saúde mental. Então essa é a minha apresentação, de uma forma leve e para, de certa forma, acarinhar todas as pessoas que nos fazem bem. Pode passar, por favor, Ana. Então, passando para o conceito de empoderamento, empoderamento psicológico é um processo que tem como objetivo possibilitar que os indivíduos tenham um sentimento de maior controle sobre a própria vida. E o indivíduo empoderado, nesse conceito, é o sinônimo de pessoa comedida, independente e autoconfiante, capaz de comportar-se de uma determinada maneira e de influenciar o seu meio, a agir de acordo com abstratos princípios de justiça e de equilíbrio. Então, assim, eu acho que é tudo que a gente perde quando a gente tem uma crise e precisa ir para um serviço de saúde mental. A gente não consegue se comportar da forma como a sociedade impõe que a gente se comporte. Eu acho que até consegui na minha vida muitas coisas, um pouco de independência, um pouco de autocontrole, mas eu faço acompanhamento psicológico com a Fernanda até hoje, para também de ser um pouquinho mais comedido, de não meter os pés pelas mãos, e também não deixar de ser eu mesmo, porque um pouco, sim, eu vou falar o que eu tenho que falar o que eu quero falar, mas de uma forma que essa sociedade que a gente vive consiga escutar. Passa para mim, por favor, Ana. Então, sem negar o empoderamento psicológico, o empoderamento social ou comunitário destaca a ideia de saúde como resultante de um processo coletivo de lutas por direitos de grupos marginalizados, que é isso que a gente conquista quando a gente vai para um serviço de saúde mental, e isso que eu conquistei muito quando eu estava em acompanhamento no CAPS 3 de Delírios, né? Uma das ações dos grupos que eu participava era o Direito de Delirar da Ivelisse, que foi criado um pouco antes da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental para trabalhar, primeiramente, a Lei 10.216 e depois algumas outras legislações de saúde mental. Aí passava-se alguns filmes como O Bicho de 7 Cabeças e por aí vai, tratando também questões como, por exemplo, eu posso dirigir, como é que eu faço para tirar a carteira de motorista, tratando outras questões de direitos que a gente tem, né? Então é ali o que eu falei, o empoderamento... Volta, Ana. Volta. Empoderamento social não significa a negação do empoderamento psicológico, indo além deste ao tentar enfrentar as causas das iniquidades sociais. Então, o que é uma iniquidade social? Não adianta a gente estar no melhor serviço de saúde se a gente não tiver acesso, por exemplo, à educação,
porque aí o teu mundo ele vai ficar muito fechado ali. Não adianta a gente ter o melhor serviço de saúde se a gente não tiver acesso à segurança pública, porque aí a gente vai ser vítima de violência, porque a gente carrega o rótulo de ser louco. E por aí vai. Esses são exemplos de iniquidades sociais. Aí eu gostaria que a Ana lesse o próximo slide. Lei 10.216, 2001. E o direito de delirar. O que todo usuário deve saber e todo profissional da saúde deve lembrar são direitos das pessoas que enfrentam o sofrimento psíquico. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, conforme as suas necessidades. Ser tratado como humanidade, respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Ser protegido contra qualquer forma de abuso e exploração, ter garantia de sigilo nas informações prestadas, ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária, ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, receber o maior número de informações a respeito de sua doença e do seu tratamento, ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis e ser tratado preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Então, assim como eu cheguei em 2010 e vindo de internação e de tratamento em outros CAPs, e eu não sabia nada disso. E é que eu acho que todo usuário deve saber. Então, quando eu estava em hospitalidade, uma das coisas... Eu fiquei em hospitalidade no feriado de Páscoa de 2010. Uma das coisas que aconteceu assim, eu pedi para usar a internet para ver o Facebook. E foi oportunizado para mim isso. E parece uma coisa boba, mas eu tive acesso a todos os meios de comunicação que eram disponíveis, e um dos meus medos de ficar internado, que eu nem sabia que era hospitalidade, era de não ver televisão e que estava para passar a final do Big Brother Brasil. Então, na verdade, eu esperei a final do Big Brother Brasil e eu fui um dia depois para o CAPS, né? Eu não sabia, eu estava vindo de outras realidades, né? Então, eu fui tratado por todos, né? Agora, vários servidores do CAPS, eles estão espalhados pelos diversos serviços, então, acredito que eu fui tratado por pessoas que estão por aí, e fui tratado, sim, da melhor forma possível, tive acesso a todas as informações, a presença médica, sim, eu tive direito de escolher, por exemplo, que eu já conhecia a Fernanda, porque eu fui fazer um trabalho da faculdade um ano antes no CAPS 3, e ela não era da minha equipe de referência, mas eu falei, não, eu quero que ela me atenda. Isso me foi oportunizado, né? Eu quebrei um pouco o protocolo. E outra coisa que me foi oportunizado, que enquanto eu estava em tratamento no CAPS, eu estava estudando no IFSC, e tinha alunos do IFSC fazendo estágio lá, tinha alunos da minha classe que estavam fazendo estágio lá. Daí eu falei assim, eu não quero que eles tenham acesso ao meu prontuário. E aí o pessoal do CAPS falou assim, não, o teu prontuário vai ficar na sala da coordenação, não se preocupe. Então, são coisas que talvez, para quem está fora da situação, veja isso como uma simplicidade, mas é aí que a gente vê que os direitos dessa lei, eles vão se efetivando. Pode passar, por favor, Ana. Então, e aí, durante a minha trajetória acadêmica, no primeiro ano, eu tinha uma situação financeira bem ruim,
E uma das formas de melhorar um pouquinho de vida era ganhar uma bolsa de pesquisa do IFSC. Aí eu fiquei 1 ano incomodando a professora Márcia, que está aí, e falei: professora, eu quero ser bolsista. Professora, eu quero ser bolsista. Mas no primeiro ano ela ainda viu que eu estava um pouquinho para lá e para cá, mas aí, em 2011, quando ela viu que eu estava bem, falou: não, agora vai. E, num grupo terapêutico do CAPS 3, que era conduzido pela Cláudia, que era estudante e estagiária de psicologia, e pela assistente social Luzia, estava se desenvolvendo no CAPS 3 a folha de lírio. E aí eu cheguei para a professora Márcia com o projeto, a professora Márcia ajudou a colocar nos itens lá da metodologia, né, que inclusive a professora foi minha professora de metodologia científica, e a gente submeteu o projeto para o CNPq. Só que quando a gente submeteu, foi submetido como inovação tecnológica. E por conta disso, ele não podia ser mais o jornal físico. Então, o que a gente vai fazer? Aí a filha da professora Márcia, que ela é blogueira de moda, ela chegou para a professora e falou assim: ah, mãe, por que você não faz um blog? Aí eu achava que era meio complicado de fazer um blog, que tinha que ter seguidores, e eu não estava muito afim de fazer um blog. E como a gestão hospitalar é um curso que ainda ele é bem raro e desconhecido, eu queria fazer uma coisa maior. Aí eu percebi, olhando pela internet, que no site da Secretaria de Saúde tinha as informações dos outros serviços de saúde de Joinville, de saúde mental. E não tinha as informações do CAPS 3. Aí eu falei: pronto, então a gente vai criar um site, que aí, de certa forma, ele vai ter uma utilidade para a prefeitura também, para o serviço também. Já pensou que legal? Um CAPS que tem um site. E Folha de Lírio virou Folha de Lírio, o jornal virtual da saúde mental, que eu apresentei há 5 anos, também na Semana de Saúde Mental, aqui na Câmara de Vereadores. E com a Folha de Lírio, a gente teve um reconhecimento, uma fama que eu não esperava. O meu objetivo mesmo era ganhar a bolsa, ir no evento de pesquisa que é em Florianópolis, que tem do IFSC, que todos os alunos vão, e isso é legal para todo mundo. E com isso eu já estava contente. Mas eu tive a oportunidade de apresentar a Folha de Lírio na Organização Pan-Americana de Saúde, num laboratório de inovação sobre participação social. E também, depois, em 2013, o pessoal do Departamento de Atenção Básica, eles estavam desenvolvendo a comunidade de práticas da atenção básica. Eles iam fazer a 4ª mostra de atenção básica, e eles acharam legal a Folha de Lírio. E depois eu contando sobre a Folha de Lírio e contando sobre a minha história, eles me convidaram até para fazer um outro relato sobre como era a saúde mental na atenção básica. Aí eu também fiz 2 relatos. E disso me convidaram para participar da rede Humaniza SUS. E tudo isso é muito, muito gratificante, né? Alguns desafios que a gente teve com a Folha de Lírio, por exemplo, no primeiro ano do projeto, ele tinha o patrocínio do CNPq, estava tudo bem. E depois, no segundo ano, eu paguei por alguns meses, separei em prestações, que o projeto ele é bem barato, apesar da impressão que ele dá. E logo em seguida eu passei no concurso público para ser servidor do IFSC, então a minha situação financeira melhorou um pouquinho e eu continuei mantendo esse projeto. E com a Folha de Lírio foi isso que foi acontecendo. Quando eu cheguei em Canoinhas, que foi o primeiro campus do IFSC que eu trabalhei, estava tendo uma oportunidade de fazer
pós-graduação em educação de jovens e adultos. E fazendo pós-graduação eu teria uma progressão funcional. Meu salário ele iria aumentar 5%, mas 5% já era um retorno financeiro legal. E eu estava fazendo uma pesquisa, que seria o meu projeto, seriam as causas da evasão no curso de pós-graduação. E na última matéria, a última atividade da última matéria, que era matemática e cidadania, era para descrever uma atividade real que envolvesse matemática e educação de jovens e adultos. Aí eu busquei na internet e caí na prefeitura de Joinville. Pode deixar lá, Ana. E caí... volta. Caí no site da prefeitura e tinha ali falando sobre as aulas de educação de jovens e adultos que acontecem nos SOIs. Aí eu montei ali uma resenha sobre como seriam as pessoas indo no supermercado e fazendo as compras e misturando isso com educação de jovens e adultos e com saúde mental. Aí o meu 5 minutos, o meu tutor ele gostou, ele falou, então tá aí o projeto. E eu fiz a pós-graduação no SOIs. Pode passar, Ana. Então, o que trouxe cidadania para a minha vida na minha reabilitação foi o IFSC, cuja missão é promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Então, o CAPS e a saúde mental, inclusive na atenção básica, recuperou a minha saúde e me deu empoderamento, enquanto que o IFSC me possibilitou a cidadania. Pode passar, Ana. Então, enquanto eu estou falando aqui, eu também estou falando para o Brasil inteiro, numa entrevista que foi feita comigo na Conferência Nacional de Comunicação em Saúde, e vai ficar a semana inteira, tem vários horários, depois vocês podem assistir. Ali, Comunicação em Saúde na Web, um bate-papo para o canal Saúde. Ali tem a nova logotipia da Rede Humaniza SUS e tem uma figurinha da comunidade dos blogueiros em rede da comunidade de práticas, que é a pessoa falando no computador e sendo quase capturada, né? Que foi o que não aconteceu comigo. Passa, Ana. Os usuários não precisam de voz, pois já têm voz. Precisam de espaços para propagar a nossa voz e nossas opiniões. O jornal Folha de Lírio é um desses espaços na internet, que a partir das visões dos usuários do SUS, defende e promove com brio a reforma psiquiátrica brasileira. Então, a minha despedida... Pode passar, Ana. A minha despedida de vocês seria... Obrigado por sua atenção psicossocial. E tem o seguinte, meus senhores, não vamos enlouquecer, nem nos matar, nem desistir. Pelo contrário, vamos ficar ótimos, incomodar bastante ainda. E aí tem o vídeo, e é isso que eu gostaria de falar. Então, quem não conhecia ainda o Rafael, né? Esse é o Rafael, se empoderou, é um exemplo muito legal que nós temos, né? Vocês viram que todo o tempo, tudo que ele deslanchou, a plataforma que ele foi pela vida, ele transitou enquanto usuário ainda dos serviços, seja lá na atenção básica, seja no CAPS. Nós temos vários exemplos de outros empoderamentos que eu acredito que cada um que está aqui presente deve estar pensando. Eu acredito muito nessas propostas coletivas que nós temos. Hoje a gente tem o Clave de Sóis, o coral Vozes do Bem, o Delírio em Cena, temos ainda nos próprios CAPSI, AD, espaços, né, como o Rafa diz, a voz, né, temos, talvez um ou outro seja mudo, mas a maioria tem voz. Mas aonde que se dado o lugar para essa voz? Né, esse empoderamento, a participação. Então, acho que o Rafa,
ele exemplifica. O Rafa era aposentado, ele não contou isso ainda para vocês, né? O Rafa, quando ele chega lá no CAPS, Ana, eu quero me desaposentar. Eu falei, tu tá doido? Não, eu não tô doido, eu tô mais são do que nunca. Eu falei, Rafa, olha, hoje tu tem, sabe? Então, por vezes, essa tutela que ainda passa por nós, né? E eu tinha muito medo de que o Rafa se aposentasse e não desse certo no trabalho, mas já está quanto tempo, Rafa? 3 anos e meio. Já passou do probatório, opa! E aí o Rafa ainda traz, né, uma outra surpresa. E aí eu quero agradecer novamente você, Rafael. Nós estamos com o nosso tempo apertadinho. Aqui. E aí agradecer ao Rafael, agradecer a presença de todos que estão aí. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Então, acho que muitos de nós, né, ficou representado nesse vídeo que carinhosamente o Rafa nos ofereceu. Agradecer novamente o Rafa, agradecer a presença de vocês. Nós vamos ter um intervalo agora. O coffee break vai estar lá embaixo, na descida das escadas. 10h30, Josi, o retorno. Então, 10h30 nós nos reunimos novamente aqui. O Diogo vai estar com a palestra sobre a depressão.